Fala pessoal, dando sequência aqui ao produto FGTS e a atuação de prospecção nas plataformas digitais, agora a gente vai ir para essa plataforma que é o Google Ads, ok? Mas antes de nós começarmos a criar as campanhas, é importante entender qual é a diferença do Google Ads, que é essa plataforma, para o Facebook Ads, que é a plataforma que a gente viu anteriormente. Bom, importante entender que é o seguinte, o Google e o Facebook, ambas as plataformas você pode prospectar o público frio. Lembra quando a gente fala do processo de venda, consciência de venda, né? A gente está falando do modelo funil. Aqui em cima, no topo do funil, está o público frio, ok? Público frio, ambas as plataformas, tanto o Google Ads quanto o Facebook Ads, a gente consegue prospectar através delas. Porém, existe uma diferença na questão de orçamento. Então, quando a gente está anunciando aqui no Facebook Ads, hoje, atualmente, o anúncio no Facebook Ads ele é muito mais barato do que no Google Ads. Então, geralmente, quando a gente está buscando público frio, a gente trabalha o Facebook Ads e quando nós estamos buscando aquele cliente que já tem consciência de compra, aí sim a gente trabalha o Google Ads. Vou exemplificar aqui nas minhas campanhas, por exemplo, tá, gente? Olha só, eu tenho as campanhas, a maioria das minhas campanhas que eu rodo aqui no Facebook Ads, elas são campanhas de pesquisa. Isso por quê? Porque eu gero uma campanha lá no Facebook Ads, né? Então falo do meu produto, falo da minha marca, falo, enfim, uma série de coisas. E muitas vezes essa pessoa que viu a publicação lá no Facebook Ads, ela faz uma pesquisa no Google, né? Então ela coloca lá Isocred consórcios, Isocred FGTS, Isocred consignado, ou coloca mesmo, viu um outro anúncio de outra empresa, enfim, e procura lá crédito consignado. Então eu tenho aqui as minhas campanhas, 3 campanhas de pesquisa e uma de vídeo rodando atualmente. E aqui a gente vai fazer os dois modelos, tá? Para público frio, né, que são as redes de display do Google, isso falando de um anúncio estático, né, uma imagem, e vamos fazer também uma rede de pesquisa. Aonde que eu aconselho vocês utilizarem mais? A parte da pesquisa, né? Então, aquela pessoa que ela já viu, falando especificamente desse produto FGTS, ela já viu o FGTS e aí ela procura lá no Google sobre a linha de crédito e você posiciona o seu anúncio lá na rede de pesquisa do Google, ok? Lembrando mais uma vez, esse aqui não é um treinamento que a gente vai pegar lá desde os detalhes, como é que você cria conta, nada disso. Essa parte já está lá disponível nas nossas plataformas digitais, né? No nosso portal de curso de plataformas digitais e lá está bem detalhado. Aqui a gente vai fazer somente a campanha, especificamente mão na massa, ponto a ponto, para ficar igual ao Facebook Ads. Quem quiser já pega por isso aqui e já consegue aplicar rapidamente, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui em campanha, nesse maisinho, criar campanha. Nova campanha. E aqui nesse primeiro painel nós vamos falar qual que é o intuito da nossa campanha, né? Se é gerar venda, se é gerar lead, se é fazer tráfego no site, enfim, da mesma forma que tem lá no Facebook Ads, aqui também tem os interesses. Nesse caso, nós vamos utilizar a mesma estratégia do Facebook Ads, pegando o link para mandar para o WhatsApp. Então, por mais que seja a intenção é vender para o cliente, a gente não vai colocar aqui em geração de vendas. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar em tráfego, ok? Colocamos tráfego, aqui vai pedir rede de pesquisa, rede de display. Nesse caso, nós vamos fazer primeiro a rede de pesquisa. Colocamos aqui pesquisa, aqui vai pedir o site da empresa, não precisa colocar aqui, você vai colocar depois lá no anúncio. Vamos dar um continuar. Aqui é importante que você dê uma nomenclatura que você entenda o que você está fazendo. Eu vou colocar aqui pesquisa. FGTS. Aqui nós temos a seleção de posicionamento, rede de pesquisa e rede de display. Se eu quiser utilizar a mesma campanha para os dois posicionamentos, eu posso também. Nesse caso, vou desmarcar o display aqui e vamos fazer só a rede de pesquisa. Então, vou selecionar o local. Nesse caso aqui, eu posso deixar Brasil todo ou, por exemplo, quero deixar Rio Grande do Sul, né, meu estado. Então, eu vou colocar aqui Rio Grande do Sul, estado. Beleza, vou colocar aqui ele. Ótimo, já está aqui selecionado o Rio Grande do Sul. Aqui ainda eu tenho essa opções de local, que eu posso deixar um pouco mais segmentado, não faz diferença para a gente nesse momento. Idiomas, deixa tudo na mesma coisa. Público, né? Se você tem um público salvo, né? Eu tenho alguns públicos que eu utilizo em algumas campanhas, mas nesse caso não preciso segmentar, eu quero deixar rede de pesquisa, e rede de pesquisa ela é diferente porque eu quero buscar a pessoa que pesquisa, então o que vai interessar é as palavras-chave depois.
Orçamento diário. Aqui você pode começar com um orçamento baixinho e depois a otimização do Google vai te falar se aquele orçamento está ok ou se você tem que subir o teu orçamento. Então vamos colocar aqui R$15 dia. Aqui vem esse quadrinho de lances. Esse quadrinho de lances ele é importante para você colocar qual que é a métrica que o Google tem que focar. Então, se você colocar conversões, você precisa ter um site onde marque essa conversão. Não vai ser o nosso caso, nós vamos jogar para o WhatsApp. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui por cliques, ok? Então, o próprio Google ele vai entender que você quer mais cliques na publicação. Se você quiser definir um orçamento, um lance máximo, ou seja, não quero que o clique seja mais que R$1, eu vou clicar aqui e vou colocar R$1, ok? Então, ou seja, não quero que esse custo seja mais que R$1. E aqui é importante você entender o seguinte, nesse caso, como eu falei, o Google, né, nessa campanha de pesquisa, ela é muito mais para quem está lá embaixo no funil, que está procurando o teu produto. Isso se você segmentar as palavras corretamente. Então, o custo por clique, o custo por resultado, vamos lá, da atuação, ele vai ser mais caro, tende a ser mais caro do que lá no Facebook, como vocês viram, lá no Facebook a gente estava lá com 0,10, 0,11 centavos, né? Até menos que isso, teve algumas campanhas. Então, nesse caso, o custo ele vai ser um pouco mais alto. Se vai ser um pouco mais alto, eu vou deixar aqui até R$5. Eu aceito pagar até R$5. Não quer dizer que o Google vai gastar R$5, mas é o máximo que eu quero pagar. Mais que isso, não pago, ok? Beleza. Mostrar mais configurações, se eu quiser fazer configurações, rotação de anúncios, mas não precisa. Nesse caso, não é o que a gente vai destinar. Extensão de site links. Aqui na extensão de site links é interessante. E eu vou mostrar aqui para vocês o que é isso. Então, por exemplo, quando você abre a extensão de Site Links, você tem várias opções aqui que eu já utilizo, mas eu vou fazer uma do zero com vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, texto do Site Link. Nesse caso, se eu estou fazendo uma campanha FGTS, eu vou colocar aqui os textos que sejam de interesse do meu público-alvo. Então, eu vou colocar aqui, antecipe o seu FGTS. 25 letras, ok? Então, tem que colocar aqui até 5 anos do seu saldo. Vamos colocar um terceiro aqui. Simule agora. Aqui vai pedir uma URL final, não que você precise colocar, se você não tem um site, pode colocar o Isocred mesmo, isocred.com.br, beleza? Fez aqui, ó, deu um salvar. Salvei aquele site link. Então, o que é isso? É uma extensão que vai ficar no meu anúncio. Quando a pessoa colocar lá a pesquisa, vai aparecer os site links abaixo, que são uma forma de aumentar o meu anúncio. Beleza? Então, eu vou, nesse caso aqui, entendam que vocês podem adicionar várias extensões. Então, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, cada vez que você vai colocando uma, ele vai salvando lá na tua campanha. Nesse caso, eu vou deixar uma só para a gente utilizar ela como exemplo. Beleza? Além dos site links, a gente tem outras extensões aqui. Posso deixar uma extensão aqui para ser uma extensão um pouco mais alta, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, antecipe o seu FGTS agora. Olha só. Então, ficou certinho, beleza. Vou salvar essa extensão. Essa extensão já foi para cá também, então eu tenho uma extensão de frase. Posso colocar mais? Posso também. Precisa? Não que precise, mas o anúncio ele fica mais robusto depois, né? Aqui temos também a extensão de chamada. Vamos dar uma olhada aqui. Extensão de chamada nada mais é do que o telefone, tá? Então, se a gente quiser colocar um telefone nessa chamada, eu vou até colocar aqui, por exemplo, nova chamada. Importante colocar aqui Brasil. Vai colocar o DDD, conforme está aqui, ó, exemplo. Então, vamos lá, 54. Colocar um número de uma das vendedoras, conforme está ali. Então, vamos lá. Salvei, ok. Olha só, o número já está selecionado aqui. Sigo para a próxima etapa, ok? E aqui temos também a extensão de imagens. Se a gente quiser deixar uma imagem junto ao nosso anúncio, a gente vem aqui, imagens, escolhe a imagem e deixa a imagem lá também. Só que é importante que quando o Google ele pede a imagem, ele pede alguns formatos, você tem que seguir essa metodologia. Então, não vou colocar a imagem aqui só para a gente não ficar muito extenso nessa aula. Feito isso, salvar, continuar. Configuração do grupo de anúncios. Se você quiser deixar um nome aqui, é até importante que você mude o nome, mas eu vou deixar
dessa forma. E aqui a gente vai fazer o detalhe das nossas palavras-chave, ok? E aqui é bem importante você utilizar os detalhes da palavra-chave de frase, de correspondência ampla, de correspondência exata. Então tem algumas utilizações nesse sentido e é bem importante que você entenda isso lá na aula específica que a gente fala sobre as campanhas de pesquisa. Aqui eu vou colocar algumas, por exemplo, crédito FGTS, antecipação FGTS. E aí eu vou colocando várias palavras aqui que sejam de pesquisa. E também é legal que assim, você não precisa colocar todas agora, porque depois o próprio Google ele vai te dando insights de palavras que tem procura que são correspondentes àquilo que você está vendendo já. Então, você pode deixar algumas e depois você só vai acompanhando as métricas, beleza? Então, vou colocar aqui também FGTS. Beleza. Acredito que essas palavras-chave aqui já comecem a me gerar algumas métricas para depois ver realmente se eu mantenho elas, se eu troco elas, se eu aumento a quantidade, enfim. Feito isso, se eu quiser criar outro grupo de anúncio, clico aqui em outro grupo de anúncio, por exemplo, se eu quero colocar essas palavras-chave aqui e quero fazer outras palavras-chave em um outro grupo de anúncios para ver o que converte mais, eu gero um outro novo grupo aqui de anúncios e faço esses anúncios. Mas nesse caso, não. Nesse caso, eu só quero fazer uma coisa simples para mostrar para vocês, salvar e continuar. Aí a gente passou lá da etapa aqui da campanha, já vimos também a configuração do grupo de anúncio e agora sim nós estamos aqui no criar anúncios. Então aqui a gente vai fazer o nosso anúncio, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, URL. Agora sim chegou a parte da URL. Da URL eu vou utilizar aquela mesma que eu utilizei lá na campanha, lá no Facebook Ads. Vou até pegar ela aqui. Esse aqui é o link que eu utilizei lá na campanha. Então eu vou pegar aqui e vou colocar na URL final também. E aqui já vai me dar algumas sugestões, né, de palavras que eu posso utilizar nos meus títulos, mas tomem cuidado para não utilizar palavras aqui no anúncio que possam bloquear. Uma coisa é você usar palavras-chave, ok? Como empréstimo, por exemplo. Outra coisa é você utilizar no anúncio. Então, utilizem palavras que dêem indício ao que você está vendendo, mas não especificamente que seja dinheiro, crédito, empréstimo, esse tipo de coisa. Em vez de empréstimo, usa crédito e mesmo assim pode ser que tenha algum tipo de restrição no seu anúncio, ok? Mas aí você vai monitorando. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, antecipação do FGTS. Vamos colocar um segundo aqui. Crédito FGTS. Então, deixei já alguns títulos. Posso colocar mais? Posso. Ó. Aqui ele vai me falando assim, ó, quanto mais eu utilizar títulos, melhor. Tá? Mas, e inclusive se eu colocar aqui, ó, visualizar ideias, ele vai me dar algumas ideias aqui, né? Mas eu não quero, nesse caso, tá bom já coloquei vários. Agora aqui a gente segue para a parte de descrição. Então, eu vou colocar aqui, nova linha de crédito para utilização do seu FGTS. Antecipe até 5 anos. Beleza, fiz alguns títulos. Aí vem uma questão aqui de opção de URL do anúncio. Nesse caso, não vou fazer nada, vou deixar assim e vou concluir, ok? Então aqui eu fiz um anúncio, esse anúncio foi para o meu primeiro vendedor e agora eu crio os outros anúncios para os demais vendedores, ok? Usando essa mesma metodologia, eu vou salvar e continuar. Ótimo, vai me dar um resumo aqui, né, para mim revisar. Se está tudo certo, vou dar um publicar. E aí a minha campanha ela vai cair na análise também para depois ela ser veiculada, tá? Então a campanha, olha só, ela já aparece assim ativa, mas olha aqui, o anúncio ele está em revisão e os anúncios serão exibidos aos clientes, né, depois que tiver passado pela revisão. Geralmente leva de 1 a 2 dias, ok? Então já está passando aqui. De que forma que eu visualizo, né, a minha campanha? Eu venho aqui em todas as campanhas, eu clico aqui, ó, por exemplo, pesquisa FGTS, e aí eu quero ver o anúncio, tá? O anúncio que eu fiz. Como que eu vou fazer?
Estando aqui dentro, ó, pesquisa FGTS, eu vou clicar em anúncios e extensões e anúncios. Opa, anúncios e extensões. Aqui no nosso anúncio a gente percebe que ele está em pendente em revisão e quando ele sair de revisão, ou ele vai ser aprovado e vai começar a ser veiculado, ou pode ser que ele seja rejeitado por algum motivo e o próprio Google vai me apresentar aqui qual o motivo e eu vou ali e corrijo caso for o caso, ok? Mas a maioria das vezes já vai para veiculação e já segue para a gente poder colher os resultados e colher as métricas também. Então lembrando, gente, aqui no Google a gente consegue fazer as duas formas de trabalho, tá? Público frio e também pesquisa. Público frio do Google, você só tem que saber que você tem que ter um pouco mais de orçamento do que anunciar lá no Facebook. O Facebook ele entrega mais com um valor menor. Quer dizer que dá mais resultado no Facebook? Não, não é isso. Não estou falando isso. Depende muito do tipo da campanha, o produto e tudo mais. Mas você consegue anunciar com menos recurso lá no Facebook do que aqui no Google, ok? Então, essa foi a aula de pesquisa. Então, vamos colocar isso em prática que com certeza vai dar muito resultado.